Isaías, capítulo de número 53. Tem uma palavra da parte do Senhor ao seu coração. Tenho certeza que Deus nos conduzirá por caminhos que nos levará a vivemos coisas novas daquilo que Ele tem para nós. Amém? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Se você achar Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, logo vem Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Está bem fácil de achar aí. Você achou Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, já vem o livro do profeta Isaías. Número 53, nós vamos ler o versículo 4, 5 e 6. Versículo 4 diz assim, Isaías 53, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos ler o versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas nunca abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Isaías 53, Isaías, um dos profetas messiânicos. Há muitos anos antes de Jesus vir ao mundo como homem, Isaías já declarava, já profetizava, já falava a respeito desse homem chamado Jesus que viria, que padeceria em prol da humanidade e do resultado, falando a respeito do resultado que a sua maravilhosa obra traria ao nosso favor, o castigo que nos trouxe a paz. Esse é o centro daquilo que Cristo fez por nós. Paz com os homens, paz com Deus, paz com nós mesmos. Aquele que está em Cristo, aquele que rende a sua vida com Cristo, ele é reconciliado a Deus, ele encontra paz com Deus. Mas pastor, não estou brigado com Deus. Queridos, a Bíblia fala que o pecado, ele causa separação no sentido de inimizade entre Deus e os homens. E se Jesus não pagasse o preço pelo resgate das nossas almas para nos libertar do pecado, nós seríamos inimigos de Deus. Mas Cristo, na sua morte, ele traz, pelo seu castigo, ele traz a paz sobre as nossas vidas, a paz com Deus. Ele traz a paz para com os homens, nos levando a nos reconciliarmos uns com os outros, e traz a paz para com nós mesmos, trazendo aquela paz que excede todo entendimento ao nosso coração, nos levando a viver uma vida com Deus. E o capítulo 53 de Isaías é o coração do evangelho no Antigo Testamento. Fala sobre o servo sofredor que levou sobre si os nossos pecados e dores e enfermidades. Mas não apenas uma história, não é apenas história ou profecia. É sobre o livro de Isaías, o capítulo 53, é sobre nós, pois ele levou o quê? A nossa culpa, ele levou a nossa enfermidade, ele levou o nosso pecado. O que Isaías profetizou, falou a respeito de Jesus, mas diz mais respeito a mim e a você do que a respeito do que Jesus vivenciou. Porque Isaías está falando daquilo que Jesus fez em meu e em seu favor, da obra completa. Eu não sei como você vê, mas quando chega período de Páscoa, nós vemos as cenas da paixão de Cristo, Jesus lá, aquele Jesus dos filmes, carregando aquele crucifixo e tal, e sofredor, e a coroa de espinho, ensanguentado, e muitas vezes nós nos
compadecemos dele, nos entristecemos dele, mas nós não entendemos que a obra que ele fez foi por nós. Foi em nosso favor, para nos dar o direito de vivermos uma nova vida, para nos dar o direito de vivermos uma vida em plena liberdade. Foi o que Jesus falou para aqueles que o questionavam. Ele falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. João capítulo 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eles não entendiam essa liberdade. Porque eles diziam: somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. Como assim sermos livres? Mas a liberdade que Jesus queria se referir a eles, aqui Jesus estava falando para eles, era uma liberdade além da liberdade que temos de ir e vir de um lugar para o outro. É a liberdade que temos de poder escolher o que fazemos, o que queremos, os sentimentos, temos domínio sobre os pensamentos e os sentimentos nas nossas vidas, porque aquele que está separado de Cristo, ele não consegue viver essa liberdade. E Jesus, ele veio. No livro de Isaías, no capítulo 53, Isaías já falava a respeito disso. Ele veio fazer essa maravilhosa obra por nós, levou a nossa culpa, levou a nossa dor, levou a nossa enfermidade. Eu não sei se você já parou para pensar que o sofrimento de Jesus foi no nosso lugar. Não sei se você já parou para analisar que aquilo que Cristo padeceu foi por mim, por você, para que não precisássemos padecer. A Bíblia vai nos dizer que Jesus morreu a nossa morte. Por que Jesus morreu a nossa morte? Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós, por causa, desde a queda de Adão, não, mesmo aquele que talvez possa dizer: pastor, mas eu não cometo nenhum pecado, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não me prostituo, sabe, eu vigio os meus olhos, eu não odeio ninguém, mas a natureza do homem, por causa do pecado de Adão, já é pecaminosa. Então, por causa da queda de Adão, toda a humanidade tinha o direito a um salário, que seria a morte. Mas Cristo vem em meu e em seu lugar e se compadece de nós, se entrega em nosso favor, para poder nos reconciliar a Deus, para nos dar o direito a vivermos essa nova vida. Ele vem, como diz o versículo 4, ele leva as nossas dores e enfermidades. Ele assumiu sobre si a realidade do nosso sofrimento humano. Por que as doenças e as enfermidades, cada vez que os dias passam, elas aumentam? Você já observou o tanto de doenças novas que já surgiram nos últimos tempos? Isso é consequência do pecado da humanidade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele sofre, mais a natureza geme. Por que até já comentei sobre isso, por que o cientista, por mais que eles estudem e tentam resolver o problema do aquecimento global, eles não conseguem resolver a situação, o problema da natureza? Porque o pecado da humanidade leva o próprio mundo a ser destruído. Quando o homem pecou, Deus falou: a terra é amaldiçoada por causa do seu pecado. E nós sofremos as consequências disso, nós sofremos o pesar disso, nós levamos sobre nós tudo isso por causa do pecado da humanidade, da queda do homem, por causa do homem estar sempre separado de Deus. Mas Jesus, Deus no íntimo do seu coração, com um bom plano, um bom propósito, olhando para mim e para você, se preocupando com as nossas vidas, ele decide enviar a Jesus para quê? Para poder nos dar o direito de vivermos livres de tudo isso. Porque o que o versículo 4 de Isaías 53 está nos ensinando é justamente isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Dores e enfermidades foram colocadas sobre ele. Ele assumiu sobre si a realidade do sofrimento humano. Ele olhou para cada um de nós, se compadeceu de nós e nos deu o direito de podermos viver uma vida diferente da que o mundo vive, do que o curso natural do mundo possa viver. Nós que estamos em Cristo, nós que conhecemos, fomos iluminados pela verdade de Cristo, temos o direito de vivermos essa nova vida, temos o direito de experimentarmos essa nova vida em Cristo Jesus. E, sabe, queridos, às vezes nós não estamos tendo consciência
do valor da obra que Cristo fez por nós. A Nova Bíblia Viva diz assim, o versículo 4, apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. Apesar do quê? Apesar dele ter sido desprezado, rejeitado por todos, apesar dele ter sido conhecido como um homem de sofrimento, era como alguém que não queríamos ver, sabe? Foi desprezado, foi humilhado. Apesar de tudo isso, ele pegou o meu e o seu sofrimento e levou sobre si, pagando o preço por ele. Para quê? Para que eu e você, por intermédio dele, pudéssemos desfrutar de uma liberdade, de uma nova vida, pudéssemos desfrutar daquilo que Jesus falou. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, para que possamos desfrutar de uma vida abundante. O que Isaías está nos revelando, nos mostrando, é justamente isso, que ele não foi indiferente às nossas dores, que ele não foi alguém que não se importou, sabe? Mas ele se identificou com cada um de nós. Às vezes nós olhamos para Deus em seu alto e sublime trono e vemos Deus tão distante de nós, tão aquém das nossas necessidades. Às vezes nós olhamos para o nosso pesar, para a nossa dor, para as nossas aflições, para as nossas angústias e falamos, Deus não se importa comigo. Deus não está nem aí para a minha situação. Mas o porquê que nós temos esse sentimento? É pelo fato de nós não irmos a Deus para buscar a Ele. É pelo simples fato de nós não clamarmos para que Ele venha em nosso favor. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que Ele está à porta e bate, esperando que abramos essa porta. Olha só como isso é interessante. Não sei se você já viu em cena de filmes, aqueles quartos de hotel que tem duas portas, aqueles quartos conjugados. Você entra, aluga ali para a família, né? E aí tem dentro do quarto, para dar um acesso a um quarto e a outro, existem duas portas. Quando você abre uma porta para acessar o outro quarto, tem uma outra porta que só a pessoa do outro lado pode abrir. O que aconteceu? É como se fosse esses dois quartos. Deus de um lado num quarto e nós o outro quarto, certo? E ali a porta que dá o acesso para que tanto um quanto o outro possa estar juntos, sabe? E aí Jesus de um lado, lá na cruz do Calvário, morreu por nós, abrindo a porta dele para que pudéssemos acessar a ele. Mas agora há uma outra porta que só nós podemos abrir para que ele tenha acesso às nossas vidas, que é a porta do nosso coração, que é a porta das nossas vidas. E precisamos entender que o fato da obra que ele fez por nós nos dá o direito, nos dá o livre acesso, é o que o autor dos Hebreus nos fala, que nós temos a liberdade, o livre acesso para nos achegarmos ao trono de onde emana a graça, um lugar aonde Deus preparou para mim, para você, para que possamos acessar a presença dele. Esse acesso já está aberto, já está, sabe, preparado para nós, ou seja, ele não foi indiferente às nossas dores, ele não foi indiferente aos nossos pecados, ele não foi indiferente aos nossos erros, ele não nos rejeitou por causa da vã maneira que tenhamos vivido, não, mas ele se compadeceu de nós, e lá na cruz do Calvário, ele se lembrou de cada um de nós, dando a sua vida e pagando o preço para nos reconciliar a Deus novamente, para nos dar o direito de vivermos uma nova vida com ele. É aquilo que Paulo fala, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Por que se faz novo? Porque Cristo abriu o caminho, abriu a porta para essa salvação. E essas questões são tanto físicas, como curas dos doentes, quanto espirituais, cura dos pecados. É a obra completa que ele fez por nós. Como diz o versículo 4, verdadeiramente ele tomou. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades. Literalmente, mas ainda assim ele tomou, suportou nossas doenças, isto é, ele mesmo tomou nossas enfermidades, doenças corporais. Esse nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus 4,15, diz que esse sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos, ainda que ele nunca tenha caído
em nenhuma delas, em nenhum pecado. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas angústias. E por isso, lá na cruz do Calvário, ele se compadeceu de mim e de você. E pagou o preço para que nós pudéssemos ter o direito de sermos reconciliados a Deus. Para que nós pudéssemos ter o direito de vivermos uma nova vida por meio dele. Para que nós pudéssemos ter o direito de não vivermos uma vida onde é só sofrimento, é só dor, não há paz, não há alegria, não há realização. Sabe, eu não estou falando de ausência de problema. Eu estou falando de uma vida que, em meio aos problemas, há paz no coração. Em meio aos problemas, há alegria. Quarta-feira nós falávamos sobre o Salmo 91. O salmista no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, nós estamos falando de um lugar em Deus que é um lugar de descanso. Nós estamos falando que há um lugar em Deus que há descanso, porque o salmista depois vai dizer que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. No mesmo Salmo 91, fala da peste que voa de dia, sabe? Fala da seta, fala de um monte de problemas que acontecem ao seu redor, mas ele está em Deus descansado. Ou seja, é um lugar que em meio às tribulações nós temos segurança. É um lugar que em meio às preocupações da vida, em meio às turbulências da vida, há descanso nos nossos corações. É um lugar que em meio a todas as adversidades e dificuldades que possam surgir, nós temos um lugar seguro nele. Seguro nele. O que ele fez? Ele se compadeceu de nós e nos preparou esse lugar para nos dar paz. Como ele mesmo declarou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz que excede todo o entendimento, que vem da parte dele para a nossa mente e nosso coração. Que paz é essa? É aquela paz, aquela segurança que nós temos nele, que mesmo em meio às piores tribulações da vida, por meio dele nós temos a certeza que seremos vencedores do outro lado. Temos a certeza, a confiança, a segurança que por causa daquilo que ele fez por nós, nós teremos tranquilidade, nós teremos consolo, nós teremos fortalecimento para as nossas vidas. Seremos levados a um lugar de tranquilidade, de paz, de segurança, de alegria, por causa da obra que ele fez em nosso favor. Isaías está falando justamente disso. Ele fez por mim e por você. Foi a base na qual ele curou os doentes, de modo que a citação de Mateus, lá quando ele cura a sogra de Pedro, não é uma mera acomodação, mas Cristo assumiu a si mesmo, em si mesmo, as enfermidades do homem, de modo que possa removê-las. Sabe, queridos, e às vezes nós estamos tomando tanta coisa para nós, que não é nossa. Ai, minha dor de cabeça. Ai, minha dor na barriga. Ai, minha dor nos rins. Ai, minha dor na perna. Ai, minha dor no ciático. Ai, minha dor, sabe? Ai, minha gripe. Ai, minha coluna. Ai, minha isso, minha aquilo, minha aquilo. Não é sua. Cristo já pagou o preço para te libertar. E se você está em Cristo, você já é livre desse mal, porque Ele pagou o preço pela sua liberdade. Pagou o preço pela sua liberdade. O que falta em nós é nos apossarmos daquilo que Ele fez por nós. Quando estamos em dores e enfermidades, lembrarmos o que a palavra diz e nos colocarmos em um lugar de fé e confessarmos a palavra e não o que contraria a palavra. Porque com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça. Coração você crê que Ele fez, com a boca você declara que Ele fez para que as coisas se realizem na minha e na sua vida. Sabe? Às vezes nós estamos em concordância com as coisas do mundo, com as coisas naturais, mas não queremos concordar com as coisas espirituais eternas, que são as coisas de Deus em nosso favor. Nós estamos destoando daquilo que Ele fez. E a Bíblia é bem clara em dizer que Ele fez por nós. Ele pagou o preço em nosso favor. Sabe? Ele foi lá e fez o milagre direto, sabe? Fundamentado em sua participação, trazendo tudo ali, aqueles males da alma, do sofrimento, sabe? Ele pagou o preço por nós, nos dando o direito de vivermos em liberdade. Em liberdade. Aí o versículo 5, a parte A vai dizer, mas ele foi ferido. Por quê? Porque ele foi ferido.
por nossas transgressões. Jesus não foi ferido porque os judeus olharam para ele e falaram: não, isso aí não pode ser o rei dos judeus, não, isso aí, sabe, não. Porque eles não tinham autoridade para isso. Jesus não foi ferido porque Pilatos decidiu entregar a Jesus para ser crucificado, não. Porque ele mesmo disse para Pilatos: olha, você não tem autoridade sobre mim se aquele que está nos céus não tivesse te dado. Não tivesse te dado. Ele não foi ferido porque os soldados, sabe, foram... Não, porque a Bíblia vai dizer que desde o jardim de Getsêmani, ele se entregou por nós. Ele foi ferido por quê? Porque ele olhou para nós, ele viu as nossas transgressões, ele viu a nossa miséria, ele viu o nosso pecado, ele viu as nossas enfermidades, ele viu a nossa condição de perdidos e se compadeceu por mim e por você. E aí ali ele é ferido por nós. Ele é ferido por nós. A ferida não era dele, mas era nossa. Era nossa, era algo que cabia para nós por causa do nosso pecado. Essa ferida que você vê das mãos de Jesus, os cravos das mãos, os cravos nos pés, o seu lado transpassado pela lança, não era para ele, era para mim e para você, porque ele foi ferido porque ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, ele tomou sobre si as minhas e as suas dores, ele levou sobre si, e para nos declarar livres de todo esse mal, a ferida que era nossa, ele tomou sobre ele. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, a submissão perfeita, a entrega total. A entrega total, você imagina alguém justo padecendo pela injustiça de outro. Paulo vai dizer, talvez alguém até morresse por alguém justo, mas por um injusto ninguém morreria. Talvez você por algum familiar, por algum ente querido, um bom ente querido, não qualquer ente querido, né? Um bom ente querido, talvez por um bom filho, talvez por um bom cônjuge, até você pularia na frente e morreria por causa dele. Olha lá, né? Olha lá, porque na hora da paz eu falo, não, eu morro pelo meu cônjuge, eu morro pelo meu filho, até alguém falar, e aí, vai morrer ou não vai, né? Colocar a faca no pescoço e perguntar, e aí, agora, qual é a decisão? Ela falou, bem, mas, né? Mas Jesus, ele olhou para mim e para você, viu que não éramos merecedores. Ele olhou para mim e para você, viu que não amávamos. Ele olhou para mim e para você e viu que iríamos rejeitá-lo. Ele olhou para mim e para você e viu que iríamos transgredir todos os seus ensinamentos, andarmos de longe dele, separados dele. E ele fez o quê? Eu vou morrer por ele. Eu vou morrer por ele, porque se não, eu não morrer por ele, ele não terá o direito a uma nova vida, não terá o direito a uma reconciliação. É algo perfeito, é algo pleno, é algo completo, é substituição perfeita, porque é o justo padecendo pelos injustos. É o justo, é o santo padecendo no lugar dos pecadores. Porque se eu e você morrêssemos por consequência dos nossos pecados, era apenas nós recebendo o nosso salário. Mas alguém santo, justo, fiel e verdadeiro, morrendo no lugar dos pecadores, era alguém que não merecia, pagando o valor da liberdade dos pecadores. Então, nos trouxe sobre nós essa liberdade, trouxe sobre nós o direito a essa nova vida. O pecado, que tem as suas consequências, Jesus vem e toma sobre si essa condenação. Lá em Romanos 4:25, a palavra do Senhor nos diz assim, ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos com a justiça divina. Glória a Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, mas não para apontar para nós, olha, eu morri por você. Ei, presta atenção, olha, eu sofri lá na cruz, eu fui chicoteado, eu fui coroado de espinho. Não, ele morreu para poder nos tirar de uma condição pecaminosa e nos tornar justos diante de Deus. Romanos 4:25, sabe? Ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de fazer-nos retos para com Deus, nos fazemos justos diante de Deus. Ele pagou o preço para nos justificar diante dele. O que precisamos fazer? Nos achegarmos diante de Deus,
por meio de Jesus. É o nosso caminho de acesso. É a porta aberta para Deus. Agora, para isso, precisamos abrir a porta, o nosso lado da porta. Precisamos abrir o nosso coração para Ele. Precisamos permitir que Ele venha a ser Senhor das nossas vidas, venha a reinar sobre nós. Para quê? Para podermos desfrutar dessa nova vida que Ele preparou para nós. Ele padeceu, Ele morreu, Ele se entregou. Lá em 2 Coríntios 5:21, Paulo diz assim: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Hoje podemos declarar: eu sou justo. Por quê? Por minhas obras? Não, pelas minhas obras não. Mas pelas obras que o meu Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu tenho a ousadia de me achegar ao trono que emana graça e receber misericórdia e graça por causa dele que me justificou. Ele me justificou. Ele fez por mim, Ele pensou em mim e tomou todo o meu pecado, sabe? Foi moído pela minha iniquidade. E foi a substituição perfeita para que eu pudesse ser declarado justo diante de Deus por causa da obra que Ele fez por mim. Por causa da obra que Ele fez por mim. Queridos, e diante disso, não permita que o inimigo lance sementes de engano no seu coração, apontando os seus tropeços, mostrando que você não é o que a palavra de Deus diz que você é. Não permita, se você fez dele o Senhor da sua vida, não permita que o inimigo lance diante de você acusações ou condenações que não cabem mais a você. Por que não cabe mais a você? Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si o seu pecado, ele pensou em você. Ele pensou em todos os seus erros e as suas falhas. Por isso, Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: se eu estou em Cristo, não tem condenação para mim. Por quê? Eu não erro, eu não falho? Não, não é por causa disso. É porque eu estou em Cristo e a justiça de Cristo me tornou justo diante de Deus. Então ninguém pode me acusar. Por causa daquilo que Cristo fez por mim. O justo morreu por alguém que é injusto, tornando esse injusto justo diante de Deus. Até dá um nó no cérebro, né? Mas foi o que ele fez. Foi o que ele fez. É o que 2 Coríntios 5:21 diz. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele não pecou. Pedro vai nos dizer que foi colocado sobre os seus ombros o meu e o seu pecado. O peso que Jesus carregou não foi da cruz de madeiro. Foi do pecado que ele carregou sobre ele. Foi do pecado que ele carregou sobre ele. E é interessante essa entrega, essa rendição, porque ao longo da história, muitos tentaram redimir os seus pecados por meio de sacrifícios. Sacrifícios de animais, de bois, de ovelhas. Sabe, nós voltamos para a primeira aliança e nós examinamos as escrituras sagradas, aquilo que Deus estabeleceu como lei. As pessoas, ano após ano, apresentando sacrifício diante do altar, para receber o perdão dos seus pecados. E aqueles animais que eram entregues no altar de Deus como oferta de perdão, como oferta de justificação, como oferta de remissão a Deus, eles tinham que ser animais limpos, sem mácula, sem nenhum defeito, sem nenhum machucado, sabe? Animais perfeitos. E a história vai nos mostrar que esses animais não sofriam na sua morte quando eram sacrificados. Eles tinham uma forma de abater o animal de uma forma que ele não sofresse. Porque Deus não queria o sofrimento do animal. Mas Jesus Cristo, quando ele veio para apresentar uma oferta maior que todas as ofertas, a oferta perfeita por mim e por você, não foi como os animais sem dor. Embora o versículo 8 vai nos dizer que ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele sofreu por nós. Porque quando ele é entregue aos soldados, antes de ser crucificado, a Bíblia vai nos dizer que ele levou 39 chicotadas. E aquelas chicotadas não era algo tão simples, porque eram umas tiras de couro grande, eles batiam, aquilo envolvia o corpo, e eles puxavam, e quando eles puxavam aquilo, vinha rasgando a pele. Aí bateu uma vez, 2 vezes, 39 vezes. Agora você imagina como estava o corpo humano de Jesus após levar 39 chicotadas.
que aqueles homens, na sua zombaria, sabe, na alteração que eles estavam daquele momento, eles não tiveram compaixão nenhuma, eles simplesmente o maltrataram mesmo. E como se não fosse o bastante, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Ou seja, não foi como os animais que não teve sofrimento. O Cordeiro Pascual, a oferta perfeita, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pagou um preço muito maior por causa da nossa liberdade. Ele padeceu por cada parte do nosso resgate, da nossa liberdade. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muitos. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá para trazer a salvação a todos quantos estão pacientemente esperando por ele. Olha isso. Ele fez tudo isso por mim e por você. E tudo que ele pede para nós é que creiamos na sua obra e permaneçamos na sua palavra. Permanecendo na sua palavra, nós vamos ter todos os benefícios que ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Porque tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Pertence a nós. A paz, a vida abundante, a liberdade. Uma liberdade que mesmo que você seja encarcerado, ainda assim você é livre. Ainda assim você é livre. A saúde plena, ele conquistou por nós, é direito nosso, pertence a nós. Pertence a nós. Nós podemos requerer de Deus daquilo que ele fez, nós podemos nos apossar dessa maravilhosa promessa que ele fez por nós. E tudo que ele quer é que nós permaneçamos a sua palavra e aguardamos o momento da sua vinda. O momento em que ele virá para buscar. Porque o que o autor dos Hebreus está dizendo é justamente isso. Assim também Cristo morreu uma vez só, como oferta pelos pecados de muitos. E ele virá de novo, porém não para tratar dos nossos pecados. Nosso pecado já foi tratado. Lá na cruz do Calvário, já foi declarado a respeito dos nossos pecados. Já foi feito um acerto com Deus. Sabe, às vezes nós pecamos e pensamos que Deus vai ter que ter uma nova conversa com Cristo, porque talvez Cristo não tenha pensado, poxa vida, eu já me converti, eu já sou de Cristo há muito tempo. Será que Deus pensou que eu, depois de convertido, eu iria pecar novamente? Queridos, desde o ventre da sua mãe, Deus já sabia todos os dias da sua vida. Antes de você existir, Deus já sabia aonde você tropeçaria. Deus é onisciente, Ele conhece cada parte da nossa vida, passado, presente e o futuro. Ele determinou todos os nossos dias, então Ele sabe quem é você, sabe das suas fraquezas e sabe aonde você já caiu e aonde você cairá. Ele sabe. E por causa disso, lá na cruz, uma vez só, Ele pagou todo o preço pelo meu e o seu pecado. E Ele só quer que nós permaneçamos na sua palavra. Ele só quer que nós permaneçamos em obediência àquilo que Ele fez, porque Ele vai voltar, mas Ele não vai voltar para trazer justiça sobre os nossos pecados, mas Ele vai voltar para trazer juízo. Ele vai voltar a todos quantos estão pacientemente esperando para Ele, para levá-los para estar consigo, para habitar com Ele, para estar com Ele para toda a eternidade. E para isso Ele fez todo esse sacrifício. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos daqui em diante uma vida santa, pois os seus sofrimentos curaram os nossos pecados. E às vezes nós escolhemos viver a vida, sabe, longe de Deus. Como quem diz, bem, Jesus, o teu sacrifício na cruz não teve valor. Não, pastor, não é isso que eu quero dizer, mas é o que as nossas ações dizem. É o que as nossas ações dizem quando nós deixamos de lado aquilo que Ele fez por nós e vivemos de acordo com a nossa razão. E andamos segundo os nossos passos. Porque o que Pedro está dizendo em confirmação com o que Isaías declarou da obra que ele fez, Pedro está dizendo, ele carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu próprio corpo, quando morreu na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado.
Por isso Paulo declarou: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo para Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Eu já vivo uma nova vida. Ou seja, eu não vivo para o pecado. O que é o pecado? O pecado é andar separado de Deus. Tudo aquilo que contraria a Deus. Sabe, andar em direções opostas a Deus. Quando nós falamos em pecado, normalmente a pessoa pensa adultério, assassinato, roubo, mentira, sabe? Coisas mais. Mas o simples fato, mesmo com as melhores intenções e as melhores ações do ser humano, o simples fato dele não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já está em pecado. Porque as boas ações que ele está fazendo são obras da força do seu braço na tentativa de justificar a si mesmo. E o homem não consegue justificar a si mesmo. É só Jesus que consegue justificar, porque ele foi o sacrifício perfeito. E o que Pedro está dizendo é justamente isso para nós. Olha, ele já fez por nós. O fardo do nosso pecado, ele levou em seu próprio corpo quando morreu na cruz. Então, se você está nele, agora você está morto para o pecado. Você está morto para o pecado. A sua vida, a sua carne está mortificada para as coisas do mundo e do pecado. Por quê? Porque ele deu esse poder para nós, ele nos concedeu ao padecer na cruz em nosso favor. Aí ele diz, daqui em diante, o que vai acontecer? Vamos viver uma vida santa. Vamos viver uma vida santa, pois seus ferimentos curaram os nossos. Já não há mais justificativa para permanecermos nos erros, para permanecermos na velha maneira de viver, para permanecermos, sabe, vivendo conforme o mundo, conforme, como usam a expressão, né, conforme a banda toca, a gente vai levando a vida, ou deixando a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é bem assim, não é por aí assim que funciona, porque Cristo já preparou uma nova vida, podemos andar em novidade de vida, podemos viver uma nova vida em Cristo, por meio dele podemos andar em santidade, livre do pecado, livre da morte, livre da condenação, livre da acusação, porque ele pagou o preço do resgate das nossas almas. Quando você cair em culpa, tem que lembrar-se que não precisa carregar isso sozinho, o peso do pecado, porque Cristo já pagou para te libertar. É por isso que ele declara, João declara em 1 João 2,1, filhinhos, digo isso não para que pequeis, mas se pecardes, saiba que há diante do Pai um advogado fiel e justo para defender a você. Ou seja, quando nós tropeçamos na caminhada, nós temos Cristo para nos levar à reconciliação. Nós temos Cristo para nos ajustar novamente. Basta nós buscarmos por ele, basta nós aceitarmos o seu sacrifício por ele. E tudo isso que ele fez por nós, na parte B do versículo 5 vai dizer, é o castigo que nos trouxe paz. Você quer paz no seu coração? Você quer ter paz na sua vida? Hoje as pessoas vivem atribuladas, correndo de um lado para o outro. Sabe? É uma correria, sabe, quando anoitece já está amanhecendo, é uma aflição, é uma angústia, e quando você pensa que está acertando, está surgindo novo problema, quando você pensa que resolveu, está começando tudo de novo, e sabe, você fica perturbado das ideias, né, como dizem, fica perturbado das ideias, porque não consegue achar paz, não consegue achar paz, mas Cristo, ele é o castigo que nos trouxe a paz. Por que não temos paz? Porque não estamos nos achegando a ele. Porque não estamos reconhecendo a obra dele em nosso favor. Não estamos indo a ele, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, deixando ele cuidar de nós. Sabe, queridos, como crentes, como cristãos, até alguém falou outro dia a respeito desse tempo seco, né? Que antigamente algumas pessoas de uma fé natural, elas colocavam um balde da cabeça, ia até determinado lugar e jogava lá e clamava a alguém para que chovesse nesse tempo e a pessoa esperava a chuva. Mas hoje até nós oramos, Deus, ô Pai, está tão seco essa fumaça, Deus, até a garganta fica incomodando, envia uma chuva. Aí nós vamos lá no Google, o Google diz, vai chover daqui a 60 dias. Fala, Deus, não vai chover. Mas aí,
Quem que é o Senhor da sua vida? É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ou é o Google? Quem que domina, quem que determina as coisas na sua vida? Quem que tem a palavra final na sua vida? Não, pastor, mas o Google lá são os especialistas. Mas espera aí, quem que criou esses especialistas? Quem que sabe mais? É o criador de todas as coisas? Ou são os especialistas que estudou a criatura, a criação, para entender alguma coisa? Nós não estamos, sabe, queridos, indo ou recebendo o castigo para recebermos a paz. Não estamos recebendo o castigo que nos trouxe a paz. Não estamos aceitando a obra vicária de Cristo na cruz em nosso favor. Nós estamos andando na força do nosso próprio braço. E aí nós andamos perturbados, não temos paz nos nossos corações, não desfrutamos da paz, porque aonde nós vamos encontrar a paz? É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. É abrindo o nosso coração para Ele, permitindo Ele vir. A paz aqui é reconciliação com Deus. É a reconciliação, sermos reconciliados, temos comunhão com Ele, vivemos uma nova vida. Romanos 5:1 diz assim: portanto, agora, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem paz com Ele, há um Senhor sobre a sua vida. Alguém nos altos céus cuidando de você, ao Criador de todas as coisas, que não deixa cair um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Ele permita. Alguém que tem todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade para guardar a sua caminhada. E então pode ter paz no seu coração. Fomos criados para essa comunhão, mas o pecado quebrou isso. E às vezes nós permitimos o pecado reinar. Nós não permitimos Cristo trazer a reconciliação, trazer a paz, trazer a comunhão. Jesus restaurou o acesso ao Pai, carregando a condenação que era nossa. Mas às vezes nós estamos tomando a condenação sobre os nossos ombros. Como quem diz, bem, Cristo, o que o Senhor fez foi muito bacana, mas bem, eu acho que não foi o suficiente, deixa eu carregar aqui o peso da minha condenação. Eu sou pecador, sabe, eu não... Nós precisamos entender que não é questão de mérito, é questão de graça. Somos pecadores? Verdade, somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado, está pecando duas vezes, que a Bíblia chama de mentiroso. É mentiroso. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas agora, não é por aquilo que eu sou, é por aquilo que Cristo é em mim. É por aquilo que Ele fez em meu favor. Eu tenho direito, eu me achego, eu recebo, eu me aposso daquilo que Ele fez em meu favor. Olha o que Paulo diz, para nós caminharmos para a parte final. Efésios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo que todos nós, uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Ele acabou em seu corpo com a lei, juntamente com os seus mandamentos, na forma de ordenança. Ele tomou os dois grupos que se opunham e os fez parte dele mesmo, e formou um só povo. E finalmente houve paz. Ele trouxe este evangelho da paz a você, que estavam tão longe dele, e a nós, que estávamos perto. Para todos, não há acepção de pessoa. Não há distinção de gregos, romanos, sabe? Não há distinção de etnia, de cor de pele, não há distinção de conhecimento, de classe social, não há distinção, é para todos. Mas aonde nós encontramos? No Evangelho da paz. Cristo nos trouxe a paz. E no Evangelho da paz, nós encontramos a paz com Deus. A paz que você precisa é a paz com Deus. Começa com a paz com Deus. Você encontra a paz que você precisa a partir dessa paz com Deus. A verdadeira paz não vem do dinheiro, não vem de status, não vem de circunstância. Só em Jesus nós podemos encontrar, porque todos nós estamos desviados dele. Estamos desviados, como diz o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um na sua direção, mas ele levou sobre si. Cada um de nós escolheu o seu próprio caminho, afastando-se de Deus, mas Deus colocou colocou sobre Jesus a culpa de todos nós, para por meio dele podemos acharmos a Deus. Na cruz, ele experimentou a separação para que nós tivéssemos a reconciliação. Olha que coisa interessante. Lá na cruz do Calvário, Jesus declarou:
meu pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque por causa do meu e o seu pecado, Jesus experimentou a separação de Deus. Por que Jesus foi separado de Deus? Para que eu e você pudéssemos ser religados a Ele. Para que tivéssemos o direito de sermos reconciliados a Deus. Hoje você não precisa de mediadores. Hoje você não depende de vir aqui no pastor e falar com o pastor, pastor, fala com Deus por mim, porque sabe, pastor, eu sou pecador. Não. Por causa de Jesus, você, aonde você estiver, na condição e na necessidade que você estiver, se você clamar por Ele, Ele virá em seu favor. Qual é o segredo? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É um coração sincero. É reconhecer a sua dependência e necessidade dEle. Mas a vaidade do nosso coração faz com que andemos na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Pare de andar na sua própria capacidade. Você não tem poder e força para vencer as tribulações da vida. Reconheça a sua necessidade e dependência de Jesus. Ele já fez tudo por você. É só você permitir que Ele seja o Senhor e conduza a sua vida. É simples assim. É simples. É por meio da fé, eu creio em Jesus e recebo aquilo que Ele fez, porque lá na cruz Ele experimentou a separação para que hoje eu possa ter reconciliação. Você pode ter escolhido o seu próprio caminho, mas Jesus escolheu a cruz para trazer você de volta ao Pai. Eu não sei por onde você tem andado, mas Jesus escolheu a cruz para te dar a oportunidade de você ter uma vida com Deus. Uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida de alegria, uma vida de vitória, porque a vida com Deus é uma vida de vitória. Entenda, não é ausência de tribulação, porque é um adversário que vai vir contra nós. Ah, pastor, mas eu conheço uns crentes aí que vivem, sabe? Queridos, não é ausência de tribulação, é a certeza de que com Cristo Jesus, em todas as tribulações, em todas as provações, temos a vitória garantida. Por quê? Eu tenho capacidade? Não, é porque Ele já venceu por mim. Ele já conquistou a vitória em meu lugar. Então eu não fico atribulado em meio às provações, eu só confio nele, espero nele, e Ele faz por mim. Então Ele nos preparou tudo isso, agora precisamos deixar de escolher os nossos próprios caminhos e confiarmos nos caminhos que Ele escolheu por nós, porque lá na cruz, alcançamos a substituição, alcançamos o amor, a graça em ação. Lá na cruz foi trazido por nós. O justo morreu pelo injusto para que o pecador tivesse vida, para que o nosso fim não seja morte. Sabe, queridos, nós estamos andando a passos largos, a um caminho de morte. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós estudávamos sobre isso. Lá em Mateus 13, 47, fala a parábola da rede, que foi lançada e pegou vários peixes, e ali o Senhor faz uma separação, e aqueles que não andam com Ele, aqueles que não se enquadram, não, ou seja, aqueles que não se rendem ao senhorio dEle, não aceita a obra dEle na cruz, no favor dEle, é lançado no charco de logo, no lago de fogo, onde há choros e ranger de dentes. Vai passar a vida no sofrimento. E às vezes, por escolhermos o que nós achamos que é melhor para nós, por decidirmos por nós mesmos e andarmos pelos nossos próprios caminhos, estamos andando a passos largos para o sofrimento, para a dor, para a tribulação. E às vezes até temos momentos de realização, de satisfação, de prazer, mas e no final de tudo? E quando os dias chegam? Quando passa as horas, sabe? Quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a paz para descansarmos? Repousamos em paz e em segurança? Ou estamos aqui deitados e preocupados? Meu Deus, amanhã, segunda-feira, misericórdia. O que eu vou fazer? Aqueles que estão em Cristo, chega domingo à noite, sabe? Deita. Chega segunda-feira, ele acorda e vai, faz o que tem que fazer, porque ele está confiando em Deus, que Deus vai prover, Deus vai abrir porta, Deus vai trazer saída, Deus vai dar resposta, Deus vai trazer solução. Se na segunda não acontece, ele chega, deita e dorme, porque ele sabe que na terça, se na terça não acontece, ele sabe que na quarta, mas ele está descansado em Deus. É a paz que Ele tem para nós, é a paz que excede todo o entendimento. Você não sabe como, você não sabe quando, você não sabe de onde,
Você não tem condições de solucionar, de resolver, mas você sabe que há alguém em seu favor que soluciona tudo por você. Você está descansado nele. Mas para isso você precisa render-se à cruz. Para isso você precisa aceitar toda a obra que ele já fez em seu favor. O justo que morreu pelo injusto, para que o pecador tivesse vida. Aceitar a vida que ele nos oferece. Permitir que essa vida nos alcance. Ele foi abandonado por Deus para que nós nunca precisássemos ser abandonados por Deus. Você vive longe de Deus por suas escolhas. Não é Deus que se aparta de você. É você que se aparta de Deus. As suas decisões que te levam para longe de Deus. Sabe quando você está se sentindo na solidão? E você fala, ah, Deus, porque o Senhor me abandonou? Deus olha e fala, ah, filho, eu não te abandonei. Eu fiz com que meu filho fosse separado de mim, para que nunca você pudesse ser separado de mim. Para que eternamente você pudesse ser reconciliado e permanecesse comigo para toda a eternidade. Mas as nossas escolhas nos levam para longe de Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões e trouxe a paz por causa do seu ferimento. Ele trouxe a reconciliação com o Pai. Agora, a questão é, você já se apropriou pessoalmente dessa obra? Você já tomou posse daquilo que Cristo fez para você? Porque não basta saber o que Jesus fez, que Jesus morreu. É preciso, com uma ação, com uma decisão, entregar-se a Ele. O que é se apropriar dessa obra de Cristo? Como que eu me aproprio daquilo que Cristo fez? Deixando Ele ser o Senhor da minha vida. Buscando nele a direção, buscando nele a força, buscando nele a graça, buscando nele a porta aberta, buscando nele a saúde, buscando nele a paz, buscando nele a sabedoria, buscando nele o discernimento, buscando nele o direcionamento. Tudo nele. É a canção que nós cantamos aqui. É ele, por ele, eu estou gastando a minha vida. O meu viver é Cristo. Eu já não vivo para mim mesmo. Mas, pastor, isso não é escravidão? Depende do seu ponto de vista. O que você quer viver? Você quer viver uma vida separada de Deus? Talvez você possa ver isso como escravidão. Ser servo de Cristo. Agora, se você quer viver a liberdade que Cristo conquistou para você, se você quer provar de uma verdadeira liberdade, você vai se render ao senhorio dele e permitir que ele conduza a sua vida. Você não vai dar mais nenhum passo sem antes chegar a ele e falar, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é a sua direção para a minha vida? Porque ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e os pensamentos sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. Porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos, e os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas para isso, precisamos nos apropriarmos da maravilhosa obra que ele fez por mim e por você. Queridos, talvez você já tenha ouvido tudo o que eu falei aqui, mas não adianta só ouvir. Você precisa tomar uma posição diante daquilo que você já ouviu. Você precisa tomar uma decisão. O que Deus coloca diante de mim e de você é a decisão. Eu abro a porta da minha vida e deixo ele entrar, ou eu vivo a minha vida ao meu bel prazer. Eu permito ele ser senhor da minha vida, ou eu ando conforme as minhas escolhas. Às vezes nós damos o senhorio a Deus em parte, em áreas da nossa vida, mas em outras partes nós não permitimos ele agir. Ele não quer parte da sua vida. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por completo. Porque ele tem um bom futuro para você. Ele tem um futuro de vida, ele tem um futuro de paz. Às vezes nós olhamos para que Cristo declarou, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Meu Deus, aonde está essa vida abundante? Está em Cristo. Por que eu não desfruto então, pastor? Porque talvez você não permitiu que viver plenamente a vida que ele preparou para você. A vida abundante está nele. É nele que você encontra isso. E nele que vamos achar a paz para os nossos corações.